Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras de hoje vai ser o mais informal de todos. Informal, mas não menos importante e interessante. Informal porque vai ser com a minha filhota, linda e inteligente. Tanto quanto a outra filha que eu tenho também. E interessante porque nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é a postura do cristão na universidade. Nadiele Galvão é professora universitária, mestre em ciências contábeis, e sua credencial teológica não é em um seminário teológico, mas o ser uma leitora e estudiosa assídua das escrituras. E Nadiele, aos 11 anos, ela já tinha lido toda a Bíblia. E aos 17 ela já tinha lido a Bíblia pelo menos 6 vezes. E desde então ela continua nesse constante desafio de conhecer e examinar as Escrituras mais e mais. Essa palavra que é a nossa regra de fé e de conduta. E essa apresentação que eu faço de Nadiele não deveria ser algo extraordinário, mas o comum no que se refere a alguém que nasce num lar cristão, num contexto cristão. Porém, lamentavelmente, hoje nós percebemos uma negligência com o estudo, com a leitura das Escrituras Sagradas. Mas, Nadiele, você agora tem sua palavra inicial. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Depois dessa abertura aqui, né, o teste de DNA foi feito, né? Todo mundo percebeu que realmente eu estou do lado da minha mãe, né? Porque sou uma mãe para falar dessa forma. Mas eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema. E sei que o desafio é grande, né? Porque é um tema que às vezes a gente pensa de forma simples, mas é um tema que envolve muita complexidade. Mas eu também espero que essa conversa aqui ela venha a ser útil, não apenas para o jovem que está na universidade, que seja útil para ele também, mas também para aquele jovem que já saiu da universidade, está no mercado de trabalho, ou aquele que por algum motivo não pôde ingressar na faculdade e precisou ir direto ao mercado de trabalho, porque o problema não está na universidade em si, né? O mundo está cheio de propostas, está cheio de corrupção e é em qualquer ambiente que você pode estar vulnerável a essas influências. Também que seja importante para os pais, né, para que eles possam dar o apoio a esse adolescente e a esse jovem que vai estar na universidade, mas também aqueles pais de crianças, porque o problema do jovem que muitas vezes se influencia na universidade é apenas a ponta do iceberg. Quando você vai ver, o problema está lá no mais profundo, numa falta de acompanhamento na infância, no início da adolescência, e aí quando chegou na universidade, esse jovem ou esse adolescente estava totalmente vulnerável, porque enquanto criança ele foi esquecido do ponto de vista espiritual. Então eu espero que possa trazer contribuição para todos esses grupos e para a igreja que tem seus jovens e que precisa investir na vida espiritual desses jovens também. Então, como deu para perceber, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente delicado, complexo, profundo e que exige, para que esse cristão ele tenha uma postura correta na universidade, seja trabalhado desde a mais tenra idade, desde novinho, caso ele tenha essa oportunidade, né, de nascer num lar cristão. Essa deve ser a postura dos pais para com esse filho, de prepará-lo realmente para quando ele chegar a ingressar numa universidade, sabendo que é um local em que o cristão ele é bastante bombardeado, porém hoje nós vemos que esse bombardeio do sistema e esse bombardeio ideológico e especificamente anticristão, ele tem começado, na verdade, nas escolas, desde o ensino fundamental. Então aí o alerta e você estar atento ao nosso bate-papo de hoje, tá certo? E a primeira questão, o texto lá em Colossenses, no capítulo 2, dos versos 6 a 8, diz o seguinte: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, também andai nele, arraigados, ou seja, enraizados e sobreedificados na fé, assim como fostes
ensinados, isto é, instruídos, abundando, ou seja, transbordando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse trecho, ele é riquíssimo em instruções e nós poderíamos extrair aqui várias questões desse trecho, mas em suma, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele alerta para o perigo das filosofias e sofismas que se embasam em tradição, ou melhor, ensino humano que escravizam. E a recomendação que ele faz é se arraigar, se edificar na fé, que é o arcabouço doutrinário cristão. A questão é, o jovem que se declara cristão, ele tem adentrado a universidade com essa base necessária para não ser influenciado, antes influenciar? Então, essa é uma questão que parece simples, mas ela é complexa, porque ela envolve não apenas o fato do jovem continuar ou não na igreja mesmo após a entrada na universidade, mas envolve a questão da base doutrinária cristã de fato, porque às vezes existe uma base doutrinária, mas não é aquela base cristã tradicional no sentido do que realmente a escritura diz, né? No sentido daquilo que realmente a escritura quer dizer. Às vezes é uma base doutrinária, mas também misturada, né? E aquele jovem está ali na universidade e na igreja. E muitas famílias às vezes se gloriam dizendo, meu filho fez faculdade e não se desviou. Mas a questão é, será que ele não se desviou? Ou ele já foi crente de fato em algum momento da sua vida? Porque estar na igreja não é suficiente. Mas a gente não tem como fazer uma entrevista com cada jovem universitário para conhecer a base doutrinária dele e também fazer essa correlação entre o que ele sabe da Bíblia, aquilo que a igreja dele ensina, se é cristã de fato ou se só tem uma placa denominacional, né? Mas existem alguns estudos que trazem algumas evidências que a gente pode analisar, né? Eu gosto bastante de dados, de estatísticas, então eu trouxe algumas aqui. Um instituto de pesquisa norte-americano cristão chamado Lifeway Research, né? Desculpem aqui meu inglês, mas é Lifeway Research, né? Que como se chama esse instituto. Ele disse que em 2019 ele fez um levantamento com jovens adultos norte-americanos que haviam frequentado a igreja quando eram adolescentes. E aí eles perceberam que 66% desses jovens adultos que frequentavam a igreja quando adolescentes deixaram de frequentar a igreja na vida adulta. E a maior parte deles deixou de frequentar depois que entrou na universidade e começou a questionar algumas coisas que aprendia na igreja, começou a achar que não fazia mais sentido estar ali. Então, a gente entende que a maior parte dos jovens, de fato, deixam de frequentar a igreja. E por que eu enfatizo a questão do frequentar? Porque estar na igreja também não quer dizer muita coisa, em muitos casos. E aí essa pesquisa, ela comemora que essa estatística vem melhorando ao longo dos anos. Em que sentido? Em anos anteriores, era 70%, 80% dos jovens que deixavam de frequentar a igreja. Então, eles comemoram. Só que aí vem aquela questão. Desses 66% que se desviaram, né, então temos 34% que se mantiveram dentro da igreja. Mas com quais motivações? Porque estavam enraizados, como o apóstolo Paulo falou, ou porque estavam ali por uma tradição familiar, ou porque tinha um grupo de amigos já consolidado e era confortável para eles estar naquele ambiente. E o segundo fator é essa comemoração da pesquisa, quando eles dizem que a estatística está melhorando. Mas melhorando por quê? Eu sempre gosto de questionar em cima, né? Por quê? Porque a teologia, a base doutrinária desses jovens melhorou, ou porque o advento da igreja emergente, onde o templo é uma casa de show e a pregação do evangelho é uma palestra motivacional, torna um ambiente favorável para que esses jovens continuem. E essa pesquisa é norte-americana, mas a gente vê reflexos assim também no contexto nacional, no contexto aqui do Brasil, né? E aí, falando agora
de Brasil, existe uma pesquisa do Relatório Brasil, a pesquisa da Juventude Global, que diz que a maioria dos jovens e adolescentes que se dizem cristãos praticantes não leem a Bíblia de forma voluntária. Ou seja, ele diz, eu sou cristão praticante, mas ele não abre a Bíblia em sua casa para ler sozinho. O único contato que ele tem com a leitura da Bíblia é quando ele está na igreja e aquilo é transmitido por meio de um data show, ou ele tem que abrir ali a Bíblia ou o celular para poder acompanhar. Mas em casa ele não para fazer a leitura, a sua devocional. E aí, voltando para o texto de Colossenses, nós temos que lembrar quem era a igreja de Colossos e o que eles estavam enfrentando ali. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que essa carta é o maior tratado cristológico da Bíblia. Porque o que estava sendo enfrentado ali? Era o gnosticismo, uma mistura de filosofia grega, com teologia judaica, que questionava a divindade de Cristo. Existia basicamente duas correntes, uma que dizia que Jesus parecia ter corpo físico, mas não tinha de fato, porque eles eram meio que platônicos, eles achavam que a matéria era algo ruim, era algo mau. Então, como é que o Deus, sendo ele perfeito, iria encarnar em algo que é ruim? Eles tinham essa ideia da filosofia de Platão, E a outra parte dizia que o Cristo, o Espírito do Cristo, entrou no corpo de um homem chamado Jesus na hora do batismo e saiu na crucificação, e que aquele corpo era apenas alugado. E pronto. E que não houve ressurreição física, porque o corpo é mau, e eles vinham de novo com essa questão da filosofia grega. E isso estava entrando na igreja, porque existiam já pessoas dentro da igreja disseminando essa teologia, entre aspas. E aí o apóstolo Paulo vem e diz lá no versículo 4 desse mesmo capítulo o seguinte: ele vem explicando que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o resplendor da glória do Pai, vem explicando a divindade de Cristo, que ele estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele vem explicando isso e ele diz no versículo 4, eu estou lhes dizendo isso para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E na NVI, na Nova Versão Internacional, fala com argumentos convincentes. Por quê? Porque, de fato, se a gente parar para pensar, o gnosticismo satisfaz muito mais os nossos raciocínios lógicos do que a ideia de um Deus que se transforma em homem. Isso é confuso. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz que a pregação do evangelho é loucura para os gentios, é escândalo para os judeus. Então talvez o gnosticismo respondesse mais às questões lógicas daquela época, mas eles não podiam se deixar levar por esses argumentos que eram convincentes aparentemente, porque a verdade do evangelho vai se discernir com fé e com espiritualidade também, não é apenas com a racionalidade. E aí, dentro desse texto que a senhora traz, no versículo 7, fala que nós devemos estar arraigados e sobreedificados na palavra de Jesus, conforme o que Jesus ensinou. E esse arraigados tem o sentido de ter raiz, Uma planta, ela tira o alimento e os nutrientes de um solo fértil. Mas se eu estou posto em um solo que não é fértil, eu vou morrer. E Jesus é esse solo fértil que pode tirar, de onde nós podemos tirar os nutrientes. E a questão do ser sobreedificado fala de você caminhar sobre um terreno sólido. E as filosofias do mundo não são sólidas, porque hoje é dito uma coisa, amanhã pode ser dito outra coisa totalmente diferente. Eles dizem que não há verdade absoluta, mas se você está posto no Evangelho de Cristo, você caminha por um sólido firme, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela não muda a cada manhã, ela não se renova a cada manhã, ela permanece para sempre. Então, aos pais, eu deixo aqui o meu recado, Se seu filho está próximo a entrar na faculdade, façam as perguntas para ele. Eu trouxe até aqui anotadas, Pergunte a ele qual é a sua motivação para estar indo à igreja conosco todos os domingos. Se for, é porque tem os meus amigos lá, porque vocês vão, eu não quero ficar sozinho em casa, ou porque lá é muito legal. Então esse jovem não está pronto ainda para entrar na faculdade, ele vai ser mais influenciado do que influenciar. Ele vai
receber mais a influência do que vai exercer o seu papel de sal e luz naquele ambiente, né? Se ele diz, se as atividades da escola em si, que são menores do que as da faculdade, já tiram ele da EBD, ele já deixa de EBD porque tem prova ou por qualquer outra desculpa, por conta de uma atividade, um trabalho, esse jovem ele não vai continuar frequentando a igreja quando estiver na faculdade com muito mais trabalho, com estágio, com TCC, com diversas coisas. Então, alerta para isso também, né? E se seu adolescente muda toda vez que aparece um novo youtuber, um novo instagramer, então também esse jovem não tem condições de entrar na faculdade agora. Agora, só para finalizar esse ponto, a questão da influência, todos vão receber. Não tem como eu dizer assim, eu fui para a faculdade e eu não fui influenciada negativamente e eu nunca agi conforme aquelas influências que eu recebi. Muitas vezes a influência não está na pessoa negar que Jesus é Deus, dizer que não vai à igreja, que ali só tem gente que não entende as coisas e tal. Muitas vezes não, a pessoa continua fazendo sua devocional, orando, lendo a Bíblia, acreditando que Deus é o Senhor, que Deus está acima de todas as coisas, mas existe um certo orgulho, né? Porque a pessoa entrou numa boa faculdade ou porque é o primeiro da família, dos primos, dos amigos ali a entrar naquela universidade. Isso gera, e isso também é um problema, isso também é influência negativa e que deve ser corrigida, né? É uma questão de tentar explicar tudo do ponto de vista racional. Vai ler Gênesis 1, quer entender ciência ali quando o texto não é científico. Isso são problemas que qualquer jovem está vulnerável a cair. Cabe aos pais alertar e cabe também a esse jovem verdadeiramente cristão perceber que isso está falando alto na vida dele e sair enquanto é tempo. Então fica aí as reflexões, né? Os pontos aí que ela falou. E só uma coisa assim pra gente correr, né? Por causa que o tempo ele não é nosso aliado. Essa questão do ser crente em Jesus nos nossos dias. O ser crente, um cristão genuíno. É algo que a gente tem visto cada vez mais forte nos nossos dias, é uma superficialidade, né? E quando ela tocou nessa questão do movimento emergente, das igrejas que adotam esse movimento emergente, que estão com esse movimento emergente, que se trata do quê? De descentralizar as escrituras sagradas. A palavra de Deus ela já não é mais o centro no culto, não é o centro ali da igreja. E a ênfase do movimento emergente está nas experiências e no emocional. E é uma igreja também que trabalha muito com a questão do entretenimento para segurar esses jovens. Então, assim, muitas vezes a gente diz assim, mas a questão do ser crente. Mas o que é ser crente? Ser crente genuíno é buscar, em primeiro lugar, na palavra de Deus, né? Ela é a nossa regra de fé e também de conduta, de proceder, e ela que deve nos reger, ela que deve nos nortear. Então, assim, existe um evangelho híbrido, existe um evangelho sincrético, cheio de misturas, e que nós só podemos distinguir, nós só podemos realmente ter saber fazer essa distinção do certo e do errado, conhecendo a verdadeira palavra de Deus. Ela falou na ocasião do texto aos Colossenses, que o apóstolo Paulo escreve ali naquele contexto, combatendo o gnosticismo. Assim como ela, bem falado como ela disse, que a palavra de Deus, que muitas pessoas caem nesse erro, né? Eu já ouvi muitas pessoas caem nesse erro nas igrejas dizer assim, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Não, gente. Lá em Lamentações, o texto em Lamentações fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A palavra de Deus, ela não se renova porque ela é exatamente o que ela quis dizer naqueles dias. O que é o que continua nos dizendo hoje. Ela não muda. O que a gente pode dizer que varia é a aplicação, não a interpretação, não o significado. A palavra continua sendo a mesma. Então, contextualizando, aplicando para os nossos dias, o apóstolo Paulo combatia ali o gnosticismo. Nós podemos dizer que nos nossos dias a filosofia em voga é uma chamada antinomianismo, que também
existia desde a antiguidade. Judas, o irmão do Senhor Jesus, ele combate o antinomianismo. Tiago, quando escreve a sua carta também, ele combate também o antinomianismo, que é uma filosofia avessa à lei. E nos nossos dias isso é bastante em voga. Essa filosofia tem adentrado em nossas igrejas, onde as pessoas só querem dar ênfase e falar do Deus que é amor. E Deus, ele é amor de fato. Mas o mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. Então nós podemos aplicar esse texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, inclusive o versículo 4, que ela falou aí em duas versões. Eu gosto muito da versão antiguinha da minha Bíblia, que diz assim, João Ferreira de Almeida, que eles: tende cuidado para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Essa questão da palavra que vem a persuadir, a realmente convencer. E essa filosofia do antinomianismo, ela é convincente de falar que Deus é amor e que não precisa você estar preocupado em cumprir a lei. Eu não preciso cumprir a lei para alcançar salvação, mas eu preciso cumprir a lei como consequência de alguém que já foi salvo. Então, assim, o jovem ele deve estar atento a essas questões, de buscar ser a cada dia um cristão genuíno e não esse cristão superficial, que está vivendo, na verdade, nessa superficialidade, esse evangelho que não é o evangelho verdadeiro. E tendo esses cuidados, essas recomendações aqui que o apóstolo Paulo nos ensina, de estar arraigado, sobre-edificado verdadeiramente em Cristo, e não nas filosofias e nas sutilezas deste mundo. E ainda o apóstolo Paulo, na carta ao pastor Tito, no capítulo 2, versículo 6, ele exorta a Tito. Ele fala para Tito exortar os jovens a que sejam moderados. E o termo moderado ali usado pelo apóstolo Paulo, sofroneo, significa ter entendimento de questões práticas, agir com discernimento, julgar com discernimento, usar o bom senso, ou seja, ser criterioso. E essa recomendação que o apóstolo Paulo ordena a Tito para que ele faça aos jovens da igreja na ilha de Creta, nos traz a ideia de maturidade. E o ser moderado, o significado que nós falamos anteriormente, remete justamente à maturidade. E como tem sido, Nadiele, o perfil do jovem cristão nos nossos dias, especificamente na universidade? Então, saiu uma pesquisa em 2018, até a BBC fez uma matéria sobre ela, dizendo que a adolescência estava indo até os 25 anos, até os 24 anos, melhor dizendo. Então, até os 24 anos, alguns cientistas estavam dizendo que era adolescente. Só que em 2019 saiu uma outra pesquisa dizendo que após os 25 também pode ser adolescente, podendo chegar, inclusive, por alguns grupos, apesar de críticas, mas alguns grupos defendiam que podia chegar até os 30. Então, eu recomendo, aos pastores, aos líderes das igrejas, façam a seguinte enquete na sua igreja. Traga essa estatística e veja quem comemora. Se o pessoal comemorar o problema, o problema já está ali. Porque o jovem cristão, ele não pode se acomodar com esse tipo de dado, que diz que com 30 anos ainda é adolescente, quando não é. Eu dou aula na faculdade e a gente tem alunos de 17 e 18 anos, mas no primeiro dia de aula eu já digo, olha, aqui vocês são adultos, vocês têm responsabilidade e eu não vou estar me metendo em discussão de grupo, de dupla, de nada disso. Eu sei que eles ainda são adolescentes, mas é preciso cobrar o quê? A responsabilidade. E o pior é quando a gente vê jovens que se dizem cristãos, que entram na faculdade achando que ali é um grande parque de diversões, quando não é. Então é importante o jovem cristão entender que a maturidade para o cristão, ela existe independente da sua idade. É claro que um jovem de 20 anos, ele não vai ter a mesma maturidade de um adulto de 30. E o adulto de 30, por via de regra, também não vai ter a mesma maturidade de um adulto de 50, por via de regra, Porque a gente sabe que tem gente que não cresce mesmo. Mas em cada idade existe aquele mínimo de maturidade que é esperado, até mesmo de uma criança. Você pode exigir responsabilidade com as suas atividades, com as suas obrigações. Então, o jovem cristão, ele tem o dever de ser maduro.
Lá em Jeremias, capítulo 1, né, quando Deus faz o chamado ao profeta Jeremias, Jeremias diz assim no versículo 6, eu não passo de uma criança. Né? E alguns estudiosos dizem que ele tinha ali na faixa dos 20 anos, 19, 20 anos, em média. E aí, qual foi a resposta de Deus? Lá no versículo 7, ele diz, não digas que não passas de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, farás. Deus está falando aqui para Jeremias. Para mim, você tem idade suficiente para cumprir a missão que eu tenho. Eu não estou aqui questionando a sua idade. Eu sei que você vai fazer a missão que eu tenho. Agora, imagine hoje numa igreja, porque Deus não muda, né? Se ele chamar com 10, 15, 20 anos, ele vai chamar. Mas numa igreja, aí você chama um jovem de 20 anos e diz, olha, a gente vai preparar você para uma missão importante. Aí o jovem diz, mas eu sou muito novinho, eu sou muito jovem, eu tenho muita vida ainda pela frente. O que é que a igreja hoje diz? Realmente, muito novo ele. Vá, fulano, fica aí no canto, pensando no próximo retiro de carnaval, para você tomar seus banhos de piscina, para você jogar seu futebol, porque você tem muita energia, você tem que gastar esses hormônios, essa adrenalina que você tem dentro de você. É isso que a igreja evangélica diz hoje para a maioria dos seus jovens. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a gente tem crianças pequenas morrendo porque se recusaram a negar o nome de Jesus, né? Muitos jovens dizem, eu vou sair dessa igreja porque aqui faz anos que não tem um passeio. Ninguém vai para uma praia, ninguém vai... Meu amigo, se filiar a um clube que tem esses lugares para você frequentar, porque a igreja é missão, igreja é trabalho, a igreja é se preparar para quando a perseguição chegar, né? E se ela chegar aqui ainda nos nossos dias, nós temos que estar maduros o suficiente para suportar. E para fechar essa parte, lembrar do que Paulo falou para Timóteo, para ele ser modelo, ele ser padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fidelidade e na pureza. Você pode dizer, mas Timóteo era pastor, mas ele tinha que ser modelo. Se ele tinha que ser modelo é porque alguém tinha que imitar. Então os jovens daquela igreja tinham que imitar o padrão de Timóteo, então nós também temos que imitar esse padrão e sermos padrão aonde nós estivermos. E outra coisa, quando Paulo falou para Tito, ele não falou para Tito ser maduro, ele falou para Tito exortar os seus jovens a serem maduros. Então se aquela exortação valia para a igreja de Tito, vale para nós também. E vale ressaltar que estudiosos falam que Tito possivelmente era uma pessoa jovem. Timóteo, que foi mencionado, apesar de pastor, era jovem. Tanto o apóstolo Paulo ele deixa claro isso nos seus registros, na própria carta ao próprio Timóteo, mostra que o Timóteo era uma pessoa bastante jovem. E me lembrei também aqui do famoso Daniel, né? Tem o próprio livro Profeta Daniel, juntamente com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que quando foram transportados ali, né? Deportados para a Babilônia, eram bastante jovens também e foram rapazes, jovens, que fizeram a diferença de conhecimento, de um conhecimento assim científico, conhecimento intelectual, como conhecimento das escrituras, um estilo de vida piedoso que eles tinham. A própria Maria, que foi escolhida pelo próprio Deus, agraciada pelo próprio Deus, como para ser que foi concedida a ela a graça de ser a mãe do Senhor Jesus. Ela era uma adolescente. Então a gente vê assim, pessoas muito jovens na Bíblia, nas escrituras, com uma grande responsabilidade, sem falar de tantos outros nomes que a gente poderia aqui tá relatando, né? Até ontem, no culto que teve lá com a direção das crianças, foi mencionado o próprio rei Josias, que começou a reinar aos 8 anos, 16 anos, já estava tomando medidas importantes, aos 26 já estava fazendo reformas ali, reparos no templo. Então, assim, a gente está falando aqui de jovens, né? E a Bíblia Sagrada, o Evangelho, uma coisa linda que eu acho no Evangelho é que ele promove maturidade, crescimento. Não é ao contrário de uma estagnação, de ficar ali parado. Não, o Evangelho ele promove crescimento em todos os aspectos, em todas as áreas. Primeiramente o espiritual, mas também intelectual, amadurecimento. O Evangelho promove tudo isso. Eu gosto de uma frase, é bastante forte, mas retrata o contexto atual do filósofo
Luiz Felipe Pondé, quando ele diz que o projeto contemporâneo é chegar aos 60 anos com cabeça de 15. Logo, o retardo mental como projeto de vida, uma conquista contra a inteligência. É bastante forte, mas é isso que a gente tem visto. A gente tem visto pessoas cada vez mais imaturas. E, lógico, quando ele fala que parece uma hipérbole, chegar aos 60 com cabeça de 15. Mas a gente aqui não está falando de uma pessoa que é bem-humorada, que é descontraída, que gosta de brincar. Ele está falando aqui de imaturidade mesmo. É de pessoas que não assumem suas responsabilidades, não assumem, como a gente fala aqui na gíria, não sei se só lá em Pernambuco, os seus BOs, né, os seus boletins de ocorrência. Não arca com as consequências das suas atitudes. São pessoas assim que estão sempre buscando no outro o amparo, a ajuda, agindo de forma imatura. E a gente está vendo aí o palco, o cenário, né, dessa imaturidade. São pessoas assim, que são as redes sociais, postando coisas cada vez mais, a palavra é essa, ridícula, imatura, mostrando realmente aquilo que o filósofo Luiz Felipe Pondé fala, desse retardo mental como projeto de vida. E ao contrário do Evangelho, o Evangelho, quando o apóstolo Paulo aqui exorta a Tito, que tudo indica que também era um jovem, exorte aos jovens da igreja para que eles sejam maduros, moderados, ajam com discernimento, julguem com discernimento, usem o bom senso e sejam criteriosos. Interessante é que se você for falar às vezes na própria igreja, esses textos, as pessoas dizem, mas isso é coisa de antigamente, isso era outro contexto. As coisas mudaram e as coisas não mudaram. A palavra de Deus permanece, os seus mandamentos e as suas exigências são as mesmas. Eu até assim colocaria da seguinte, as coisas mudaram, o contexto mudou, mas a palavra de Deus ela permanece, né? Então a palavra de Deus ela nos ensina, o que ela nos ensina no passado, ela continua nos ensinando agora. O contexto mudou, mas eu não devo me moldar, né, aquilo que o apóstolo Paulo, ao que o mundo, ao que o sistema está me apresentando, me oferecendo. Mas as coisas mudaram, então eu vou, de acordo com as pesquisas aí, né, a adolescência vai até os 25, outros dizem que até os 30. Mas é o que a palavra de Deus me ensina. A palavra de Deus me ensina a amadurecer, a crescer. Então, assim, o apóstolo Paulo fala, não vos amoldeis a este mundo, né? Então, assim, eu não devo tomar a forma, o molde do mundo, do sistema, mas da palavra de Deus. E o jovem que ingressa numa universidade, imagina-se que essa pessoa almeja uma profissão, uma carreira promissora, não simplesmente um diploma que o credencie, mas que de fato corresponda a uma qualificação primorosa. É lamentável que temos visto profissionais de nível superior cada vez mais desqualificados. Muitos dos que estão na universidade e até concluem o curso superior, chegam a ser analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que não conseguem interpretar um texto, não têm entendimento, não compreende o sentido de um texto lido e também não tem compreensão de operações básicas de matemática. No site band.com.br, esse site traz um dado do Instituto Paulo Montenegro, juntamente com a ONG Ação Educativa, e diz o seguinte, que 38% dos alunos de universidades brasileiras são analfabetos funcionais. O texto registrado lá em Mateus, no capítulo 25, dos versos 14 ao 30, nós temos a parábola dos talentos. Essa parábola apresenta um latifundiário que vai fazer uma viagem. Mas antes de fazer essa viagem, ele entrega 5 talentos para um dos seus servos, 2 talentos a outro e 1 talento a um outro servo. E ele distribui esses talentos de acordo com a capacidade de cada servo. Em síntese, o que recebeu 5 talentos, granjeou mais 5. O que recebeu 2, conquistou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, esse enterrou. E essa parábola também se relaciona às habilidades e talentos profissionais, levando em conta que esses constituem uma vocação concedida por Deus. Desenvolver o talento implica em disciplina, dedicação, esforço, empenho. Professora Nadiele, fale da importância do jovem cristão se tornar
um exímio profissional, encarando sua profissão como uma vocação e não endossar essa estatística de profissionais desqualificados. Então, para o jovem poder encarar a sua profissão como uma vocação, é preciso que ele tenha base bíblica. E aí entra o que a gente já conversou nas questões anteriores e requer também maturidade, porque como a senhora bem falou, requer disciplina, requer deixar de assistir TV, assistir a série, deixar de ficar na rede social para poder se concentrar ali naquele objetivo maior de longo prazo. Precisa de maturidade para isso também. Mas com relação à base bíblica, existem alguns textos bíblicos que nos mostram que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem feito. Né? O crente ele não tem que fazer as coisas de qualquer jeito, balá manhada não. A gente tem que fazer as coisas bem feito. Né? Lá em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Mas se eu não tenho comunhão com Deus, para mim eu não sei como é que se faz as coisas para Deus. Né? Tem 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, até nas coisas mais simples e corriqueiras. A gente tem que fazer para a glória de Deus. Mas se eu não conheço a glória de Deus, eu vou fazer as coisas de qualquer jeito. Tem Eclesiastes 9:10 também que eu gosto muito. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E o jovem, por via de regra, é alguém forte, saudável. Então ele tem que fazer as coisas com vontade de fazer, né? Tem uma frase de Martin Luther King que eu gosto bastante. Ele diz assim: se um homem é chamado para ser um varredor de ruas, ele deve varrer ruas como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha músicas ou como Shakespeare escrevia poesia. Ele deve varrer ruas tão bem, de modo que todos os exércitos do céu e da terra farão uma pausa para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas que fez bem o seu trabalho. Por via de regra, o varredor de ruas, uma pessoa que trabalha fazendo uma limpeza da cidade, é alguém que não foi à faculdade, que não frequentou a universidade. Mas se essa pessoa, enquanto um cristão, sabe que tem que fazer esse exercício simples, essa atividade simples, mas de forma bem feita, para a glória de Deus, nós que tivemos a oportunidade de ir para a universidade, de subir esse degrau acadêmico, também temos que fazer para a glória de Deus, porque o próprio Jesus disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. E você vai prestar contas, eu vou prestar contas de cada nota que nós tiramos, de cada oportunidade que a gente teve de estudar e não estudou, de cada oportunidade que a gente teve de fazer uma prova bem feita e preferiu filar, preferiu colar. Nós vamos prestar contas de tudo isso. Eu costumo dizer que o aluno cristão tem o dever de ser o melhor aluno da classe. Isso não quer dizer que você vai ser o melhor em todas as matérias, no sentido de sempre tirar 10, porque isso também vai de acordo com as tuas habilidades. Para alguns Deus deu 10 talentos em matemática, para outros deu 2, deu 3, deu 4. Ele vai distribuindo de acordo com a capacidade. Mas mesmo que o seu talento em matemática tenha sido apenas 2 e não os 5, né? Que você faça de forma que o seu professor veja que você está ali se esforçando, que você está se empenhando, que você está buscando vencer aquela dificuldade. Então, o aluno cristão, ele tem um dever de ser o melhor aluno da sala. E se você teve a oportunidade de ir para a faculdade, não pare aí, cresça. Faça uma especialização, um mestrado, um doutorado, faça um concurso, vá fazer inglês, espanhol, vá buscar uma empresa grande para você trabalhar e se especialize e seja o melhor, não por você. Se o dinheiro vier, se o sucesso vier, é consequência, mas para que a glória de Deus resplandeça na sua vida. E muita gente se acomoda e fica dizendo: é porque o inimigo me persegue. De fato, o inimigo te persegue. O inimigo da preguiça, da falta de vontade de crescer. A verdade é essa. E tem aqueles que acham que tem base bíblica, né? E vem dizer: ah, mas Jesus não estudou. Como Jesus não estudou se Jesus era rabi, era mestre? Jesus tinha a oportunidade de discursar nas sinagogas, de explicar na sinagoga, porque ele tinha formação para isso. Jesus foi à escola. Se você for ver as cartas dos irmãos de Jesus, Tiago e Judas, você vai ver o quanto aqueles homens conheciam o Antigo Testamento
Testamento, a linguagem rebuscada que aqueles homens utilizavam, que não foi do nada, não. Eles estudaram, eles aprenderam. Você vê em Judas uma carta tão pequena, quantas figuras de linguagem, quanta poesia ali dentro. Se você não compreende, acesse www.kipaeditora.com.br/carta-Judas e assista os comentários aqui também desse canal, né? Mas se eles estudaram, se eles foram para a escola, Jesus também foi, porque para todos os fins sociais, Jesus era filho de José e de Maria. Se eles colocaram eles para ir para a escola, então Jesus também foi. Aí também vem aqueles outros que dizem, mas tá bom, Jesus estudou, mas Pedro era analfabeto. Aí isso dói, porque eu não sei como alguém que é analfabeto escreveu uma carta, e uma carta num idioma que não era o seu idioma materno, né? Porque Pedro era judeu. Como judeu, ele devia falar o quê? O aramaico. Mas ele escreveu a sua carta em grego, né? A primeira carta, os estudiosos demonstram que foi Silas quem ajudou Pedro na escrita. Mas a segunda, os estudiosos dizem que foi o próprio Pedro que escreveu. Aí alguém pode dizer, mas o grego de Pedro não era tão rebuscado quanto o de Paulo. Sim, da mesma forma que se eu for escrever uma carta em inglês, não vai ter o mesmo rigor gramatical de um professor meu de inglês, porque nós temos habilidades distintas, mas ele sabia se comunicar, ele sabia escrever em grego, então ele estudou também, né? E Deus, ele chamou Moisés, mas antes de chamar Moisés estudou no Egito, que era o maior império da época. José foi governador no Egito, mas fez um estágio na casa de Potifar e fez um estágio na prisão também, porque ele precisava aprender de todo o contexto da cultura egípcia. Davi, a gente fala de Davi, mas Deus não tirou Davi das ovelhas e colocou direto no trono, não. Ele fez um estágio na casa de Saul também. E a gente só lembra de Saul como quem perseguiu Davi, mas Davi aprendeu muito com Saul, porque Saul era um rei muito guerreiro, um rei muito forte, corajoso, e Davi aprendeu muita coisa com Saul também, e da rotina de um rei, da rotina de um palácio, né? O próprio Paulo, que estudou com Gamaliel, que era o maior mestre da sua época. Então não há desculpa para o crente que não quer estudar, porque a Bíblia está recheada de exemplos. Mateus, discípulo de Jesus, era um cobrador de impostos, era um homem culto que entendia das finanças do Império Romano, que era um império extremamente rígido na questão legislativa, e ele devia compreender bem sobre essas questões também. Dos homens que têm as profissões mais simples, que a gente vê aqui como escritores da Bíblia, eram pessoas assim que eram extremamente assim instruídas, comparado ao nosso contexto atual, né? Ou seja, a questão intelectual, ela também era bastante valorizada. Dos exemplos que ela falou aqui, né? Todos esses, com certeza, quem conhece a Bíblia, quem é um leitor das Escrituras sabe desses exemplos. Tem o próprio Amós, né? Que tem o livro escrito, que era um pastor, né? Era um homem do campo, e que o seu livro é muito profundo, de uma profundidade tremenda. E dizem que o hebraico dele é de admirar, né? Quando você vai ler no original. Pois você falando do Senhor Jesus, né? Ele aos 12 anos, está registrado lá em Lucas, no capítulo 2, que ele aos 12 anos ele estava no templo, no meio dos doutores, que ouvia Jesus e interrogava ele. E todos os que ouviam admiravam-se da inteligência e das respostas de Jesus. Você pode dizer assim, mas Jesus era Deus, só que ali ele era uma criança que tinha apenas 12 anos, e ele, como um menino, ele frequentou a escola, a sinagoga, que era onde funcionavam as escolas. Frequentou alguma sinagoga, recebeu uma instrução, juntamente com os seus irmãos, Judas, Tiago e os outros que tinham também, né? Então, assim, havia uma instrução. Ritual que Jesus estava passando, outros meninos também passavam. Era uma coisa comum entre o povo judeu, meninos nessa idade, passar por essa sabatina, né? Só que Jesus, ele impressionou porque tamanha era a sabedoria do Senhor Jesus. Mas é interessante também ressaltar essa coisa que todo o trabalho, por mais simples que seja, ele deve ser encarado sim como uma vocação. Como o texto que foi citado aos Coríntios, portanto, olha só, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então são todas as coisas que a gente deve fazer de forma que o nosso Deus seja glorificado. Então, assim, e se você teve a oportunidade e o privilégio de chegar a uma universidade,
agradeça a Deus, porque é graça dele e ele te deu essa oportunidade para também, através do teu curso superior, você glorifique ao nome dele. Só para finalizar, é preciso a gente entender que nós somos aqui mordomos, né? E é uma dádiva, nós temos que cuidar. E se você, por algum motivo, não foi à faculdade e tem uma profissão que para muitos é simples, saiba que às vezes esse simples é a base para que outro venha e construa. É como uma base de uma casa, a gente não consegue ver, só vê a beleza, né, da arquitetura ali por fora, mas sem a base que ninguém vê, nada acontece. Então faça a sua base de forma bem feita, mesmo que outro construa em cima, mas o importante é que a glória de Deus resplandeça. A lição é, faça sempre o seu melhor. Quer seja o que você faça o seu melhor. E na era do politicamente correto, onde podemos nos tornar reféns de uma expressão, podemos ser incriminados por alguma declaração sem intencionalidade de ofender, pois o politicamente correto ele é formado e tem tornado pessoas melindrosas, extremamente sensíveis, que se ofendem facilmente. Como é, Nadiele, nessa era do politicamente correto, exercer a autoridade de professor, corrigir um aluno e falar a verdade que não corresponde às expectativas desse aluno? Muito complicado, né? Resumindo tudo. Mas apenas para a gente dar uma geral aqui, vou procurar ser breve. O problema está em que os próprios pensadores da educação tiraram essa autoridade do educador, né? Por exemplo, a questão do detentor do conhecimento. Eles distorceram a questão do professor ter mais conhecimento porque ele frequentou mais etapas da vida acadêmica do que o seu aluno, né? A gente sabe que ninguém é dono do conhecimento. Você pode ser PhD, mas você ainda vai ter coisas a aprender na sua área, né? Então, mas por via de regra, sim, o professor, ele numa faculdade, por exemplo, ali, o professor já fez o mestrado, já fez a graduação, fez especialização, fez um mestrado, às vezes já fez um doutorado, e o aluno está ali iniciando. Isso não quer dizer que às vezes o aluno vai trazer uma dica, vai trazer uma atualização, uma discussão interessante e que aquilo não vai agregar. Mas, por via de regra, o professor é sim aquele que vai estar ali com conhecimento para ser transmitido. E qual o problema disso? Eu sou professora, mas eu gosto muito de conhecer outros professores que sabem muito mais do que eu e eu posso aprender com eles e isso não me ofende, ao contrário, isso me enriquece. A outra questão também difícil nessa época é a questão do conteudista. O que é isso? Eles dizem que a educação não pode ser conteudista. O que é ser uma educação conteudista? Vamos pensar aqui rapidinho numa fórmula como de Pitágoras, que todo mundo no ensino médio deve ter visto. O que é uma educação conteudista? É você começar explicando quem é Pitágoras, que ele era um filósofo grego, que ele observou o mundo e que ele começou a perceber questões físicas, questão da geometria na vida natural, e ele criou uma fórmula, e essa fórmula pode ser aplicada dessa forma, e você vai trazendo em profundidade aquele conteúdo. Não pode ser assim. Eles dizem que isso vai matar o aluno. Você tem que dizer que existe essa fórmula e que pronto, e dizer para o aluno ir para a internet, buscar coisas, e você traz essas coisas e discute a opinião dos alunos sobre essas coisas. A opinião essa fundamentada em uma linha que ele leu no Google, né? E pronto, porque eles dizem que o importante não é saber o que é saber onde está. Ou seja, ao invés de ampliar a estrutura cognitiva do indivíduo, eles ampliam a dependência à internet, porque toda hora você vai ter que estar pesquisando. Questão de prova de marcar X, alternativas. Se a alternativa certa era C e o aluno marcar, você não pode dizer que ele errou. Você tem que dizer assim: você está indo muito bem, continue tentando. Como? Ele errou, qual o problema disso? Só que a incoerência é tão grande que eles, à medida que dizem que não pode dizer que errou, eles dizem que a educação deve valorizar o erro, porque se aprende errando. Mas como eu vou aprender errando se eu não posso dizer que a criatura errou? Então é uma incoerência. Outro problema é a questão de dizer que a educação tem que preparar para a vida. Mas como eu vou preparar para a vida se eu não posso dizer que errou e se tudo que eu ensinar tem que ser de forma lúdica, quando a vida não é um conto de fadas, a vida não é lúdica. Então tudo tem que ser lúdico, tem que ser com jogos,
tem que ser com brincadeiras até na universidade. E a vida real não é assim. A pandemia veio e fez todos os profissionais terem que se adaptar rapidamente. É como o professor lá da UFPS, que o Vilmeira diz, a aprendizagem baseada no caos, não é a aprendizagem baseada no lúdico, né? A aprendizagem real se faz no caos, muitas vezes. E o problema está quando essa pedagogia é levada para a escola bíblica dominical e para as igrejas. E aí abre uma lição que ninguém leu e fica com a sua opinião, o que é que você acha. E não é assim, o professor tem que estar ali para ensinar. E às vezes o aluno traz da universidade isso e a igreja se adapta. E quando você vai dizer, olha, meus irmãos, não é assim, o contexto desse texto é esse, aí o pessoal já vem, você é conteudista, você é o sabichão, é o intelectual, quando é bom. Porque quando não é bom, diz logo o quê? Que Pedro era analfabeto, que Jesus não estudou e que a letra mata, porque os argumentos são desse tipo, né? E não é assim. Essa educação, essa pedagogia não vai dar bons resultados, já não está dando. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui alguns recados para 3 grupos. Primeiro, para os alunos. Respeite o seu professor, entenda que ele conhece mais que você sobre aquele assunto. Mesmo que você tenha algo a contribuir, faça com respeito, sem querer se exibir, sem querer dizer que é melhor. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, diz que nós devemos nos sujeitar a toda instituição humana. O professor é uma autoridade posta por Deus. E o apóstolo Pedro diz que a gente tem que se sujeitar por conta do Senhor. Não é porque eu quero, não é porque eu acho legal, é porque eu tenho que me sujeitar, porque foi Deus quem instituiu. Um recado também para os pais, tanto de crianças, adolescentes, como também de jovens, porque a gente vê que hoje em dia os pais têm interferido muito nos problemas dos filhos, ao invés de deixar eles resolverem, resolva na faculdade esse problema, tem interferido cada vez mais, que também não é bom. Mas vamos lá, se você viu que o seu filho tirou uma nota baixa, enfim, não vá culpando logo o professor, não. Vá ver quanto tempo ele tem na internet, quanto tempo ele tem na Netflix, quanto tempo ele tá aí namorando, e reveja essas coisas. Primeiro, se você vê que realmente houve alguma injustiça, ore pelo professor, seu aluno, ensine seu filho a orar pelo professor. E se realmente é caso de você ir na instituição conversar, converse primeiro com o professor, para não prejudicar esse professor. Se você vai ver que vai prejudicar o professor, não faça. Aí você está dizendo, você está fazendo isso para defender a sua classe. Não, é porque enquanto cristãos nós não devemos agir para prejudicar ninguém. E muitas vezes uma pequena reclamação tira o prato de um pai de família, né? Tira o prato de uma família de uma mesa. Então cuidado nas reclamações, nas exigências. E também aos professores, né? O último grupo que eu quero deixar o recado. Sua autoridade não lhe dá direito de ser autoritário, né? Cobre dos seus alunos muito, porque isso vai fazer deles melhores profissionais, mas não minta para eles, não diga que vai fazer uma coisa quando você vai fazer outra. Entenda que nem todos vão gostar de você, isso é fato, mas você, como cristão, tem o dever de amar a todos, de ser justo com todos e não estar fazendo preferência de grupinho, e exerça a sua autoridade com fraternidade. Esse é o recado que eu quero deixar. Pronto, então assim, o professor, ele é autoridade, embora a gente viva num contexto em que tente se abolir essa questão hierárquica, né, da hierarquia, mas o professor, ele é autoridade, sim. Romanos 13, ela citou a carta do apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, ele fala: obedeçam às autoridades, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Toda autoridade, ela é constituída por Deus. E o professor, ele é uma autoridade em sala de aula, portanto, obedeça. A questão da correção também é um princípio bíblico. Em Apocalipse 3,19 diz que o próprio Deus repreende e disciplina a todos que ama. Lá em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 12, versículo 13, ou 13, versículo 12, aí eu não me lembro direitinho, mas assim, é só a troca aí, que diz que toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça
nos exercitados por ela. A princípio, a correção ela não parece ser uma coisa boa, mas se você aceita, depois você vai ver o quanto isso vai beneficiar na sua vida. E quanto a falar a verdade, em Efésios 4, versículo 25, diz que a palavra de Deus ela nos exorta a dizer sempre a verdade. Logicamente que tão importante quanto falar a verdade é como vai se falar essa verdade, mas falar sempre a verdade. Até porque a mentira, é interessante que com relação ao diabo, a gente não vê nada associado a ele como ele sendo o pai, o criador, mas quando se fala da mentira diz que ele é o pai da mentira. Então assim, e se a pessoa está na prática da mentira, debaixo de que paternidade ele se coloca, senão do diabo? Então precisamos rever essas questões, reconhecer o professor como uma autoridade, aceitar a correção por parte do professor e também falar e também receber as verdades da parte do professor, porque com certeza vai ser o melhor caminho a ser trilhado, tá certo? Então eu agradeço a minha filhota, né, por conceder esse bate-papo, esse momento em especial. Ela é uma pessoa assim, eu pensei assim, né, quando eu pensei no tema, eu disse assim, para que eu vou chamar de fora se eu tenho dentro de casa alguém que pode falar com propriedade desse assunto, da postura do cristão na universidade, né? Então, assim, ela é uma pessoa assim que eu como mãe, não é porque eu sou mãe, mas ela é uma pessoa que tem de fato as credenciais, ela tem propriedade para falar, e eu agradeço e louvo a Deus pela vida de Nadiele, que é bênção na nossa vida, na nossa família. Ela é bênção. Onde ela chega, ela é bênção. E quem a conhece de fato, quem a conhece de verdade, quem a conhece de próximo, vê a vida dela realmente como uma pessoa piedosa, como uma serva de Deus genuína. Eu louvo a Deus pela vida dela. E você está com as considerações finais. Já falei bastante, o tempo já está estourando, então só vou dizer que o meu desejo é que os nossos jovens sejam como Daniel, Azarias, Ananias e Misael, né? Os mais brilhantes em toda a Babilônia, mas que o brilho seja da glória de Deus. E não esqueçam, pais, mães, pais, que vocês têm uma grande responsabilidade na formação do seu filho, desde criança, para que ele continue, permaneça nos caminhos do Senhor e glorifique o nome do Senhor até quando ele se tornar um profissional. Que Deus abençoe. Fique com Deus.